Alguém sabe porque é que raramente se fala disto na televisão portuguesa? Eles usavam as prostitutas para aliciar contratos nas adjudicações de obras públicas. Punham-se prostitutas em cargos de empresas públicas em Espanha. Calorosas saudações, e sabem porque é que os ministros do Pedro Sánchez nunca pedem nos vídeos deles? Porque não se pede likes em bares de p***. É uma falta de respeito. Por isso é que eu gravo num estúdio e digo, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 210 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. Caso queiram 10% de desconto, não para utilizar em sítios pouco apropriados, como alegadamente alguns ministros espanhóis, têm o código Sousa10 para usarem na Prozis para 10% de desconto em vários produtos, quando fizerem compras diretamente no site ou através do segundo link da descrição. Ora, o que é que se passa? Escândalo enorme em Espanha, que está a arrebentar um pouco mediaticamente, agora, um pouco aqui em Portugal, porque em Espanha isto é um escândalo geral, um escândalo muito maior do que aquilo que eram as consecutivas demissões de António Costa no seu governo da maioria absoluta. É bem pior do que isso. E aqui em Portugal não está a ser muito comentado. O Miguel Morgado fez uma abordagem geral ao que se está a passar em Espanha, porque é algo efetivamente grave e uma vergonha para aquilo que é, genericamente falando, um Estado de Direito democrático de um país que se quer desenvolvido, ainda por cima aqui ao lado. Portanto, sem mais demoras, vamos ouvir. Aqui do que está a acontecer aqui ao lado em Espanha, com Pedro Sánchez a tentar resistir, mas as revelações não param. Há suspeitas, há documentos, há ligações que envolvem agora também José Luís Zapatero. O Sánchez tem ainda condições ou não para continuar no poder? Como é que ele está a conseguir manter-se com tudo isto a acontecer? É preciso perguntar quão fundo Sánchez vai arrastar a Espanha consigo para esta crise, que já não é uma mera crise governamental, mas uma crise institucional e até do próprio Estado de Direito. A imagem mais simbólica deste fim de semana foi uma conferência de imprensa dada por Sánchez na Moncloa, portanto no Palácio Governamental, sem qualquer jornalista na sala de imprensa. Ele falou sozinho e não havia nem uma única pessoa. Havia a sua assessora de imprensa sentada lá num cantinho, naquelas dezenas de lugares vazios. Sánchez é um homem só no poder, mas dono de uma máquina que é um polvo que agora já não é só Ábalos, já não é só Santos Serdán e Koldo, agora já se percebeu que envolve muito mais ministros, e não só outros ministros. Agora já temos o escândalo do resgate da Aero Europa, que era uma empresa, uma companhia aérea privada que foi resgatada com termos leoninos para o Estado espanhol, que na altura foi Sánchez a liderar a fase final das negociações, e com a mulher dele que tinha trabalhado, a mulher de Sánchez, Begoña Sánchez, que tinha trabalhado também para o consórcio da Aero Europa uns anos antes. Antes de continuarmos, só aqui um bocado de contexto. O Miguel Morgado aqui refere 3 nomes. Koldo Garcia, que é assessor de Pedro Sánchez, já há vários anos. José Luís Ábalos, ministro dos Transportes, se não estou em erro, entre 2018 e 2021. E Santos Serdán, que é o número 3 do PSOE, do Partido Socialista Espanhol. Ora, o que é que se passa aqui de uma forma sucinta, englobando aqui os casos todos e mostrando aqui a coisa de forma sucinta? Na altura da pandemia, tudo isto começa na altura da pandemia, mais coisa, menos coisa. 2020, 2021, os governos nacionais, na Europa e no mundo, muitos deles, fizeram contratos de emergência com as empresas para serviços básicos de saúde, máscaras, enfim, o que quiserem, álcool em gel, essas coisas todas. O que é que sucede? No caso específico espanhol, acontece que estes companheiros o que fizeram foi que andaram a receber, alegadamente, financiamentos ilícitos por parte desses serviços que eram feitos em pagamentos com o Estado. Até porque alguns desses negócios, alegadamente, foram feitos com empresas do Casper. Se não sabem o que é empresas do Casper, o fantasminha, eram empresas fantasma, ninguém sabia onde é que estava. Portanto, era uma coisa assim um bocado estranha. Isto é um aspecto da história, que começa já em 2020, 2021. Mais tarde, e depois vamos abordar também aqui a questão da rede de prostituição e etc, etc, veio-se a perceber que havia por parte destes companheiros a possibilidade de ter havido pagamentos com dinheiro público a prostitutas. E houve também a colocação de prostitutas em lugares da administração pública espanhola, as visadas. Já agora, por curiosidade, verifiquem, mas sabem quem é que se chibou, desculpem a expressão, mas de que estes amigos andavam com estas
festas e estas práticas menos corretas e estes desvios de dinheiro e não sei o que mais, foram os alegados empresários das alegadas empresas fantasma que meteram a boca no trombone. Portanto, enfim, isto depois começou muito alarido com as festas e etc. Isto já não é novo, atenção, está agora a arrebentar porque houve mais adiantamentos. Mas esta história mesmo da rede de prostituição e etc. já remonta a 2023, mais coisa menos coisa. Isto é por isso é que eu dizia, se achavam que as demissões consecutivas do Costa na altura da maioria absoluta eram más, isto do ponto de vista ético, moral e legal também é 30 vezes pior. O facto de Pedro Sánchez continuar no poder e não se demitir é uma vergonha, claro, mas a mim não me surpreende. Mas já vos vou dizer porque é que não me surpreende a seguir. Mas, quer dizer, coisas inacreditáveis o que sabemos hoje sobre a questão da corrupção. Na verdade, estamos a falar de corrupção. Prostituição. Agora, como tudo aquilo era também uma rede de prostituição, utilizavam-se prostitutas não só para satisfazer Ábalos, que dizia-se um feminista, sou um feminista porque sou socialista, dizia ele, aplaudido por todo o PSOE e por todo o SUMAR, quando na verdade fala inclusivamente da degradação que é a prostituição. Agora sabe-se o recurso que ele teve a prostitutas para... Nem me lembrei desta. Mas não só. Eles usavam as prostitutas para aliciar contratos nas adjudicações de obras públicas. Punham-se prostitutas em cargos de empresas públicas em Espanha. Portanto, isto está a ultrapassar os limites da... Mas, Miguel, se o caso alastrar a Zapatero, o que é que sobra do PS espanhol? Só antes do Miguel Morgado falar aqui da questão do Zapatero, porque eu tinha dito que ia mencionar o porquê disto não me surpreender no caso do Pedro Sánchez. As eleições espanholas foram em 2023 e a verdade é que o Pedro Sánchez, para ganhar, para conseguir maioria parlamentar, teve que fazer coligações com tudo e todos. Inclusive com movimentos político-partidários que são... eu tenho que ter cuidado com as palavras que digo, mas que praticaram na prática, passa a redundância, peço desculpa, mas o terror. E, portanto, um político que consegue fazer coligações com pessoas que tiveram essas práticas políticas, se é que podemos chamar políticas no passado, a mim não me surpreende absolutamente nada que com escândalos de corrupção, de redes de prostituição, com pessoas muito próximas a si envolvidas nisto tudo, a mim não me surpreende que ele se mantenha no cargo sem vergonha absolutamente nenhuma. Porque a questão que se coloca é, Sánchez, pelo menos até agora, não tem nenhuma acusação direta contra ele, mas a questão que se coloca em cima da mesa é o assessor principal, o Córdova Garcia, está envolvido nisto. O José Luís Ábalos está envolvido nisto. Santos Serdán, um dos nomes mais sonantes do PSOE, está envolvido nisto. Houve também por parte de outras pessoas ligadas ao PSOE, nem vou à questão do Zapatero, já vai ser abordada aqui, mas houve também por parte de outras figuras do Partido Socialista Espanhol pressões sobre aquilo que era a função normal de um jornalista, ou seja, relativamente a questões de liberdade de expressão. Ou seja, tudo isto colocado em cima da mesa. E atenção, não era o que o Miguel Morgado estava a dizer de só haver uma jornalista. Isso já é o marimbar. Houve outras, mesmo de questões de pressão, de incentivo quase à autocensura. Portanto, tendo tudo isto em conta, não me surpreende absolutamente nada. Mas mesmo nada. Zero. Mas é preciso agora falar de Zapatero. É muito importante falar agora de Zapatero. Sánchez foi sempre o sucessor de Zapatero, embora não tenha sido bem sucedido à primeira para tomar conta do PSOE. O que é que se transformou Zapatero depois de sair do governo espanhol? Ele tornou-se, pensávamos nós, um Schröder espanhol. Schröder foi o chanceler alemão que se vendeu aos russos, tornou-se chairman da Gazprom, é hoje um homem milionário e andou a servir os interesses russos estes anos todos. Sim. Uma vergonha para a esquerda europeia, para a esquerda democrática europeia, uma nódoa indelével. Zapatero tornou-se igual, mas com a Venezuela. Com a Venezuela e com os Castros, com o regime castrista comunista totalitário em Cuba. Mas agora há pior, porque agora a suspeita e as acusações que pendem sobre Zapatero é que a empresa petrolífera, monopólio estatal venezuelano de extração de petróleo, teria pago a um conjunto de pessoas do governo espanhol através de Zapatero para obter ganhos diplomáticos e de outro tipo. Vou só dar dois exemplos. Toda a gente está lá lembrada da revolta contra o regime de Maduro em 2019. E na altura Juan Guaidó tornou-se uma espécie de presidente que contestava as eleições fraudulentas de Maduro. E a Europa reconheceu Juan Guaidó como uma espécie de presidente interino. Ele fugiu para a Espanha depois. Também.
Mas depois, muito rapidamente, a Espanha mudou de opinião. E agora o que se diz foi que foi a influência de Zapatero, por subornos ao governo espanhol e que envolveria o próprio Sánchez, para mudar essa posição diplomática. É muito sintomático que no Twitter, Juan Guaidó faz as piores denúncias a Sánchez e a Zapatero nestes termos que eu estou a dizer. Quero dar aqui uma nota que eu acho que é relevante. Só fazer uma análise comparativa. O Zapatero, imaginem que o Sánchez é o António Costa. Eles até eram muito amigos e são. O Zapatero é uma espécie de Sócrates, em termos comparativos, com menos tempo de prisão. Isto para dizer o quê? Era a mesma coisa que o Sócrates ter feito um acordo qualquer com uma ditadura autocrática brutal, em termos de ganho pessoal, com esse mesmo regime autocrático. E o António Costa estar a ser apoiado pelo Sócrates, o seu antecessor. Em termos comparativos, é basicamente isso. Isto para a malta mais jovem, que se calhar já não se lembra do Zapatero. Pormenor importante também, para se perceber o quão grave isto é. O caso da Venezuela, que é dado aqui como exemplo pelo Miguel Morgado, é paradigmático e preocupante. Porquê? O Zapatero foi líder executivo espanhol durante vários anos e, portanto, certamente durante esses vários anos andou a dizer que zelava pelo Estado de Direito Democrático e papapá, e papapá, e papapá. A lenga-lenga do costume. E bem, nesse aspecto, claramente. Defender a democracia é fixe, é porreiro, boa. Mas a questão é, a economia venezuelana depende em larga escala percentual, mais do que 50%, se não estou em erro. Eu fiz um trabalho sobre isso até há uns anos, não tenho aqui os números agora, mas a grande maior parte das exportações da Venezuela, 90%, são feitas de petróleo. 90% desses 90% são em crudo, 10% é refinado, e a maior parte do PIB venezuelano, ou uma generosa percentagem, vem dessas mesmas exportações. Ora, havendo esta ligação do próprio Zapatero em termos de interdependência com a empresa estatal petrolífera da Venezuela, o que o Zapatero, que era líder de um órgão executivo em Espanha que dizia defender o Estado de Direito, está a fazer agora é a perpetuar e a continuar a manutenção de um Estado completamente autocrático e ditatorial na Venezuela, porque o sustento da Venezuela, o pouco que tem, é através dessa mesma dependência petrolífera, porque a Venezuela é o país do mundo com a maior quantidade de reservas petrolíferas no seu território. Porque é que acham que o Maduro aparece nos telejornais? Por causa do petróleo, não é? Porque países na circunstância da Venezuela, politicamente falando, são muitos. A Venezuela importa mais, no sentido geoestratégico e mediático, porque tem petróleo. Portanto, o Zapatero estar a fazer isto é um claro incentivo ao incremento da autocracia. Portanto, já não é um problema que as pessoas poderiam dizer que era pessoalizado na questão do próprio Pedro Sánchez em Espanha. É um fio condutor, ao que se vê, nos líderes do Partido Socialista Espanhol. Curiosamente, em Portugal eu não vejo ninguém a falar sobre isto. O António Costa é presidente do Conselho Europeu, se calhar já devia ter aberto a boca. Acho eu, não é? O Presidente da República já falou sobre isto ou não convém? A seleção por acaso não jogou, portanto não tem flash interviews para dar, tem tempo para falar. Há prioridades. O Presidente da República é normal, é primeiro a política, depois o futebol. Marcelo Rebelo de Sousa varia um bocado. Portanto, não sei, a esquerda portuguesa também já disse alguma coisa, o Rui Tavares, o PAN, o PS, o próprio José Luís Carneiro já disse alguma coisa. São colegas de partido a nível europeu, portanto gostava de saber. Num silêncio total, ninguém os ouve. Não veio para a Espanha viver? Claro, ele depois teve de viver para ele depois teve que ser exilado. Enfim, estava a ser vítima também lá da perseguição. Tal como o mais recente também, sim. Vêm todos para a Espanha. Mas agora, o que nós começamos a perceber é que a influência de Zapatero era provavelmente mais sinistra do que simplesmente alguém que se tinha vendido aos interesses da Venezuela, alguém que andou a defender o regime cubano, no mundo hispânico e no mundo em geral. Agora parece que, segundo as acusações e as suspeitas que vão crescendo, há de facto essa ligação que, a ser verdade, e nós por enquanto ainda não sabemos porque não há nada já definitivamente comprovado, mas a ser verdade é um escândalo sem precedentes na história das democracias europeias nos últimos 50 anos, certamente. Sim. Poderia ser só falta de decência, mas é muito mais do que isso. Há muito mais do que isso. Eu quero só dizer, eu não tenho 50 anos, tenho 26. Mas eu não me lembro de nada assim. Mesmo nos regimes de leste, nas democracias de leste, que são um bocado mais... Enfim, podem dizer um bocado mais autocráticas. Eu não considero que sejam autocracias, não considero. Acho que são democracias, podem ser um pouco mais ou menos liberais, isso depois já têm diferentes ramificações, mas onde o amiguismo pode ser mais favorável, ou até aqui em Portugal, que em bom português,
às vezes também temos aqui umas bandalheiras porreiras. Eu não me recordo de algo ser assim tão mau. E pá, nem no escândalo do futebol italiano, na década de 2000, eu me lembro disto ser assim tão mau. E estamos a falar do futebol italiano. Literalmente máfias. Portanto, pá, dei este exemplo porque é mesmo uma questão hiperbólica para se perceber a gravidade da situação. E agora o que parece que a estratégia de Sanches é de fuga para a frente, a tentar condicionar o juiz a uma declaração veemente de um ex-presidente do Supremo Tribunal espanhol, onde ele diz que o Estado de Direito está em risco por perseguição à independência do Poder Judicial. E agora chegou a altura de os políticos portugueses, porque a esquerda portuguesa, não só Bloco de Esquerda, o LIVRE também, como aliados do Mais Madrid, do Sumar e do Podemos, mas o PS português, como aliado do PSOE, está na altura de deixar o seu silêncio, porque são muito rápidos a falar dos atentados ao Estado de Direito nos outros países europeus, porque os há, no leste da Europa. A verdade é que nós estamos perante atentados ao Estado de Direito em Espanha neste momento. E o que é que as instituições que defendem esse Estado de Direito podem fazer? Uma espécie de impeachment em Espanha ou não podem fazer nada? No caso europeu estão previstos os processos que têm sido seguidos, nomeadamente contra a Hungria e contra a Polónia. Apesar de tudo, a Espanha é um país muito mais influente nas instituições europeias e tem conseguido bloquear qualquer tipo de discussão a esse nível. Mas parece-me que os indícios nesta fase que pendem já sobre Sanches e as responsabilidades de Sanches, para além de abranger uma quantidade de gente muito grande do PSOE, um partido que no dia antes das rusgas à sua sede em Madrid encomenda um caminhão para fazer sair caixas com provas para escapar à justiça. Isso é obstrução de justiça. Claro. Um partido que está no governo fazer uma coisa dessas. Portanto, a Europa tem que estar de olho nisto. Mas o que estou a dizer é que a nossa esquerda portuguesa, tão aliada da esquerda espanhola, também tem que se pronunciar sobre isto. Não podem ficar em silêncio eternamente. Sabe o que é que me preocupa? É que normalmente o que acontece em Espanha acontece em Portugal. Não estou a dizer que o José Luís Carneiro agora vai formar redes disto e daquilo, não é isso que eu estou a dizer. Mas o que eu estou a dizer é que normalmente as tendências ideológicas dos partidos à esquerda e à direita aconteceram de um lado e do outro. Posso dar-vos um contexto histórico até do último século. A ditadura em Portugal começa... o Estado Novo começa em 1933, podemos remontar a 26, mas começa em 33 com a Constituição e a efetivação do Estado Novo. Em Espanha em 39, após a Guerra Civil de 36 a 39 com o Franco. A ditadura em Portugal acaba em 74, em Espanha acaba em 76, a nossa Constituição é de 76, a deles é de 78. A nossa geringonça de esquerda aparece pela primeira vez em 2015, a deles em 2019. E, portanto, há aqui muita similitude que pode estar a acontecer. O que é que eu quero dizer com isto? É que o PSOE, no caso o Partido Socialista Espanhol, vai, a meu ver, nas próximas eleições, que supostamente serão em 2027, eu acho que vão ser antes, mas, enfim, vai ter talvez o mesmo desfecho que o Partido Socialista Português. Ou até pior. Espero eu, seguindo a lógica, não é? Seguindo a lógica. Porque a Espanha acaba por ser o último reduto do Partido Socialista Tradicional de Centro-Esquerda. Até Portugal já abandonou isso. Em França isso já não existe. O Reino Unido tem uma dinâmica diferente. Ok, agora tem o Keir Starmer como primeiro-ministro, mas mesmo assim, nas sondagens, já está em terceiro lugar, quase em empate técnico com o Partido Conservador. Nigel Farage está em primeiro. Enfim, eu acho que o PSOE vai ter uma queda brutal, mas vamos ver. Digam-me a vossa opinião sobre isto nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.